Boa tarde, pessoal. Eu sou membro do Conselho Fiscal. Meu nome é Beatriz Gil. Eu sou auditora interna da empresa Localiza Rende Acar S.A. Junto com o Gabriel, gerente de controladoria, e Gisele Catarina, membro do Conselho Administrativo. Estamos aqui para apresentar o relatório sobre o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul e os ajustes contábeis e a resposta que a Localiza adotou diante dessa situação. Agora eu vou passar a palavra para o Gabriel. Tá. Então, o objetivo dessa apresentação é detalhar o impacto financeiro das enchentes na nossa empresa, destacar os principais ajustes contábeis realizados e as recomendações para garantir a transparência e a saúde financeira da empresa. A seguir, aqui algumas imagens da como ficou a nossa empresa durante a enchente e a situação de alguns carros, que vai ser comentado um pouco agora com a Beatriz. As enchentes causaram uma grande tragédia. A gente teve uma perda de veículos de 2.600 veículos, 8 agências e 2 lojas de seminovos afetadas, e resultando num impacto de 103 milhões no trimestre. Além dos danos diretos, as enchentes também resultaram em perdas de receita de aluguel de carro e de vendas de seminovos, totalizando aproximadamente 9 milhões e 1.000 carros, respectivamente. O resultado do segundo trimestre foi um prejuízo de 569.500 milhões, refletindo esses impactos. A seguir, uma imagem de alguns gráficos que representam esses danos. Tá, aqui a imagem, tá? Agora eu vou comentar um pouco sobre a depreciação que ocorreu. A gente ajustou as taxas de depreciação dos veículos, considerando o encurtamento da vida útil dos ativos e a desvalorização do mercado dos seminovos. Conforme aqui a gente pode ver na tabela, em 2021 a gente teve 2.200, uma média de depreciação ano a ano. Em 2022 tivemos uma média de 3.500. Em 2023 a gente tivemos uma média 6.300, e esse mesmo valor a gente teve apenas no primeiro período do ano de 2024 e ainda teve uma crescente no segundo trimestre, que pulou de 6.000 para 20.000 só no segundo trimestre de 2024. A seguir eu vou comentar um pouco sobre o impairment que ocorreu nesse período também, onde a gente realizou testes para avaliar se o valor contábil dos veículos danificados vai exceder o seu valor recuperável. Os veículos que não são mais viáveis para locação foram reclassificados como estoque e avaliados pelo valor realizável líquido. Como pode ver aqui, a gente separou uma tabela onde a gente deixou o valor de perda com impairment. Pode falar. Em questão dos estoques, os veículos reclassificados como estoques estão sendo avaliados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, conforme as diretrizes do CPC 16. Estamos monitorando de perto o mercado de seminovos para garantir que o valor dos estoques reflita as condições atuais. Em questão às provisões, continuamos com provisões para cobrir os custos de reparo dos veículos danificados e as perdas de receitas decorrentes das enchentes. Alguns gráficos que falam sobre esse sistema, como que isso tudo funcionou e afins. Todas essas medidas estão alinhadas com a CPCs 27 e 1601, que falam sobre a depreciação do produto após a gente ter essas situações que acabam desvalorizando ele no mercado. Que tratam respectivamente de ativos imobilizados, estoques e impairments. Essas decisões tomadas visam garantir que as demonstrações financeiras da Localiza reflitam com precisão a situação da empresa após as enchentes. E com isso a gente fica com a nossa conclusão. Recomendamos que o Conselho Fiscal acompanhe de perto a evolução do mercado de seminovos e a implementação dos ajustes contábeis. Seguiremos com a Localiza Fortaleza
suas estratégias de gerenciamento de risco, incluindo a contratação de seguros para eventos climáticos extremos. Incentivamos a empresa a manter um diálogo aberto com os investidores, explicando os impactos das enchentes e as medidas adotadas para mitigar seus efeitos. Dando continuidade à resolução do caso Localiza, a gente preparou 3 propostas aqui de resolução, né? A primeira, ajustes na taxa de depreciação, onde o rejuvenescimento da frota e a desvalorização no mercado de seminovos exigem ajustes na taxa de depreciação para refletir a realidade econômica dos ativos. A Localiza já reconheceu isso ao reduzir o ciclo de vida útil depreciável de 18 para 15 meses, na divisão de aluguel dos carros. E a gente vai fazer algumas recomendações. Acelerar a depreciação, rever periodicamente e considerar a depreciação por unidade de produção. Agora a gente vai falar sobre o teste de impairment. O teste de impairment é basicamente a gente saber o valor contábil do veículo, o quanto que ele depreciou após essa tragédia que teve. A gente vai ter que identificar os ativos, separar os veículos danificados em grupos. A gente vai ter que calcular o valor em uso para os veículos alugáveis, projetar as receitas do aluguel futuro, considerando sempre a queda na demanda e o potencial do aumento de custo de manutenção. Descontar esses fluxos de caixa para obter o valor presente. A gente vai ter que determinar o valor justo, que é obter as avaliações independentes para determinar o valor justo dos veículos danificados, considerando uma queda de 10 a 15% no valor de revenda, e comparar o valor contábil e o valor recuperável. Se o valor contábil do ativo exceder o seu valor recuperável, a gente reconhece uma perda por impairment. Questão das reclassificações para o estoque. A reclassificação de um veículo de ativo especial para estoque deve ocorrer quando a empresa decide vendê-lo. No caso da Localiza, isso se aplica aos veículos danificados, que não são mais viáveis para locação, onde tem os momentos e critérios, que são os momentos de reclassificar o veículo imediatamente após a decisão de vendê-los. Os critérios, seguir as diretrizes do CPC 16, dos estoques, reconhecimento do veículo como estoque pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, avaliação do valor realizável líquido, que é considerar a perda do valor, leva em conta que a queda de 10% a 15% no valor de venda devido às enchentes. Obter avaliações, revisar periodicamente, e chegamos a considerações finais, que é a divulgação e o gerenciamento de risco. A Localiza deve fortalecer suas estratégias de gerenciamento de risco, incluindo a contratação de seguros para eventos climáticos extremos e diversificações geográficas de suas operações, como já foi dito. Agradecemos a atenção de todo o Conselho e estamos à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Com isso, a gente fica por aqui. E é isso. Muito obrigada. Tenha uma boa tarde a todos.